Greenwald ao WP. Mesmo que me prendam, publicarei tudo. Com chamada na capa, o Washington Post traz hoje reportagem de seu correspondente no Brasil, Terence McCoy, contando o que vive o jornalista Glenn Greenwald, sofrendo as ameaças semi-oficiais com que Sérgio Moro insufla aos bolsonaristas. Enquanto eles acham que podem calá-lo com meia dúzia de rojões e uma caixa de som em Paraty, o caso vergonhoso para o Brasil se espalha pelo mundo. E Greenwald, é claro, mesmo que o prendam, publicará todo o material das promiscuidades de Curitiba. Glenn Greenwald já enfrentou dificuldades para ser repórter antes. Mas não assim. Terence McCoy, no The Washington Post, Rio de Janeiro. Glenn Greenwald ficou nervoso. Ele tinha outra grande história em andamento, e a atmosfera em torno de seu escritório em casa era frenética. Cachorros latindo, 27 câmeras de segurança filmando, grandes homens armados de guarda. Durante semanas, de uma casa transformada em um bunker, Greenwald publicou alegações lançando dúvidas sobre a imparcialidade da investigação de corrupção que levou à prisão do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio, ex-presidente Lula da Silva, e contribuiu para a ascensão do presidente Jair Bolsonaro. Em 2 dias, ele publicaria outra história alegando que o juiz que supervisionou o caso do ex-presidente Lula, Sérgio Moro, herói nacional no Brasil por seu papel na corrupção, havia conspirado com promotores para condená-lo. Este material vai sair, disse ele. Mesmo que eles me ponham na prisão. A perspectiva parecia real o suficiente. Greenwald, o jornalista norte-americano polarizador que ganhou proeminência relatando os programas de vigilância do governo dos Estados Unidos expostos por Edward Snowden, havia prometido meses de histórias, um constante vazamento de vazamentos que poderia pôr em perigo a agenda de Bolsonaro. Alguns membros do Congresso pediram sua deportação. Outros o acusaram de cometer um crime. Ameaças de morte estavam rolando. Mais recentemente, a Polícia Federal, comandada por Moro, hoje ministro da Justiça de Bolsonaro, começou a investigar as finanças de Greenwald em uma investigação que os defensores da imprensa veem como uma tentativa de silenciá-lo. As ameaças públicas contra Greenwald representam um teste inicial para o Brasil sob Bolsonaro, o ex-oficial militar de direita que ganhou a presidência no ano passado com apelos ao nacionalismo, homofobia e nostalgia pela ditadura militar de 2 décadas do país. Este governo tolerará denúncias prejudiciais de um jornalista gay? Ou será que vai silenciá-lo, confirmando os temores do potencial de autoritarismo de Bolsonaro? Há todas essas perguntas ocultas que encontraram um veículo para a expressão nesta história, disse Greenwald. É mais do que apenas Sérgio Moro. É sobre o tipo de governo que vamos ter. Greenwald mudou-se para o Rio em 2005, depois de conhecer o homem que se tornaria seu marido durante as férias aqui. Na década seguinte, ao abordar questões americanas de longe, ele construiu uma vida brasileira. Seu marido, David Miranda, é um membro socialista do Congresso. Eles adotaram 2 crianças brasileiras e abriram um abrigo para cães. Eles agora vivem em uma casa cavernosa, construída em torno de uma pedra gigante, em uma rua arborizada em um condomínio fechado perto de uma montanha. Suas reportagens e opiniões polêmicas há muito tempo atraem fãs nos Estados Unidos, e também críticos, alguns dos quais ele atacou ferozmente online. E o idiota é o epíteto favorito no Twitter. A partir de 2016, no entanto, que ele se tornou uma figura polarizadora também no Brasil. O impeachment da presidente Dilma Rousseff, sucessora ungida do ex-presidente Lula, estava cortando o país em linhas partidárias. Greenwald começou a escrever colunas em português que criticavam os procedimentos. Eles encontraram uma audiência enorme, convencendo de que havia espaço aqui para um site de notícias investigativas. O Intercept Brasil, lançado em agosto de 2016 como um desdobramento da organização de notícias online Greenwald, cofundada 2 anos antes, juntou-se a uma indústria de mídia que logo seria prejudicada por uma campanha política polarizada, a prisão do ex-presidente Lula e a ascensão de Bolsonaro. O candidato de direita fez ataques à grande mídia, um pilar de sua campanha.
Bolsonaro usa Trump como modelo, disse Rosenthal Calmo Alves, diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas, em Austin. Parte do trumpismo está atacando a imprensa e tendo a imprensa como inimiga. Bolsonaro tentou jogar pelo mesmo manual. Os partidários de Bolsonaro perseguiram e ameaçaram os verificadores de fatos, dizem os defensores da imprensa. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo contou quase 62 casos de agressão física contra jornalistas em 2018 em um contexto político. O fato de que tivemos que criar um levantamento sistemático de instâncias, uma necessidade que não havia sido percebida até então, mostra que a última campanha foi atípica, disse a gerente executiva da organização, Marina Iemine Atoji. Quando Bolsonaro ganhou a eleição, o Repórteres Sem Fronteiras, em Paris, chamou de uma séria ameaça à liberdade de imprensa e à democracia no Brasil. Foi nesse contexto, diz Greenwald, que uma pessoa, ele se recusou a dizer quem, entrou em contato para oferecer informações que enviariam tremores através da ordem política. Uma figura central no arquivo de materiais que obteve foi Moro, uma das pessoas mais populares do Brasil, visto por muitos como um defensor da probidade pública. A primeira história do Intercept, publicada no início de junho, desafiou essa narrativa. Alegou que Moro havia trabalhado de forma inadequada com promotores federais para prender o ex-presidente Lula, o líder nas eleições presidenciais, limpando o caminho de Bolsonaro para a presidência. Moro negou ter cometido erros. O relatório gerou respostas que refletiram as divisões do país. Embora a maioria tenha desaprovado suas alegadas comunicações com os promotores durante a investigação Lava Jato, as pesquisas mostraram que a maioria continua a apoiá-lo. E Greenwald, que nunca escondeu seu desdém por Bolsonaro, viu-se diante de uma acusação que ouviu antes: que ele é menos um jornalista do que um ativista. Ele está muito claramente posicionado no Brasil, disse Oliver Stoenkel, professor assistente de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Muitas pessoas dizem que ele tem uma agenda e ele não é objetivo. Logo a história se tornou tanto sobre Greenwald, sua sexualidade, seu casamento com um homem brasileiro, sua condição de estrangeiro, quanto sobre as alegações que o Intercept publicava. Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, divulgou teorias de conspiração e insinuou chamar de menina o marido de Greenwald. Uma petição online para a deportação do jornalista acumulou quase 100.000 assinaturas. Mensagens homofóbicas atravessaram as mídias sociais. Moro disse que o Intercept foi aliado de hackers criminosos. Na semana passada, o site antagonista, que tem uma reputação no Brasil como anti o ex-presidente Lula, informou que a Polícia Federal estava investigando as finanças de Greenwald. As autoridades recusaram-se a confirmar ou negar uma investigação. Nossa Constituição é muito dura na defesa da liberdade de expressão e imprensa, disse Leandro Demori, editor executivo da Intercept Brasil. Mas as nossas instituições são fortes o suficiente para proteger a Constituição? Acho que não. Eu realmente não sei. Estamos com medo. Greenwald está inclinado a concordar. Ele sofreu ameaças e denúncias após as revelações de Snowden. Mas isso parece diferente, ele disse. É mais pessoal. Com Snowden, eu era apenas o repórter, disse Greenwald. Neste caso, não há fonte identificável, então eles me identificaram pessoalmente, como se eu fosse a pessoa que pegou o material. Eu sou um bom alvo. Sou estrangeiro. Eu sou gay. Sou casado com um político socialista. Ele olhou para fora por um momento, onde tudo era sol e folhagem. Ele diz que o Brasil ainda é paraíso. Mas além das árvores havia muros de concreto, agora recém-fortificados com espirais de arame farpado eletrificado. Atualmente, ele raramente se aventura além de sua barreira, ele disse, por medo de assassinato. Ainda assim, ele não tem planos de sair. Eu não vejo o Brasil como um lugar estrangeiro, disse ele. É a minha casa.